Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de máquinas e mecanização agrícola. Hoje nós vamos trabalhar com a resolução de alguns exercícios voltados para mecânica aplicada. Então eu vou resolvendo os exercícios aqui, tá? Vocês vão acompanhando. Vamos fazer a leitura, tá, de cada um deles e vamos resolvê-los. O que nós vamos fazer aqui hoje? Então nós vamos lá. Primeiro exercício. Qual torque? Então quero saber o torque aplicado ao parafuso, tá? Pela chave de boca quando é aplicada uma força de 200 newton, então a força de 200 newton no cabo da referida chave. Nós já vimos lá na aula teórica que torque é força vezes o raio, tá? Então o torque, né, ele está aqui definido como a força vezes o raio, tá? Então nós temos aqui em newton metros. Então o raio é a distância do parafuso até o ponto onde eu estou exercendo a minha força, que é essa setinha indicando para baixo. Então esse é o meu raio. E a força está dada em newton, que é a força que está sendo aplicada. Então a unidade é newton metro. Então torque é a força, que é newton, 200, vezes o raio. O raio está aqui, 350 milímetros. Vamos passar para centímetros, para metros, desculpa, 0,35 metros. Então eu voltei fazendo a conta aí na calculadora, 200 vezes 0,35, façam, vai ser igual a 70 newton metros. Então eu tenho aqui calculado o torque que foi aplicado neste parafuso, considerando uma chave de boca que tem um comprimento aí de onde está sendo aplicada a força de 35 centímetros e 0,30 metros. Então é importante aqui, ó, sempre tomar cuidado com a unidade e com as unidades que estão sendo utilizadas para que o resultado saia na unidade correta. Então 70 newton metros. Vamos ao exercício 2. Então exercício 2. Vamos lá, um trator de potência igual a 70 CV. Então tá aqui, vou marcando aqui, destacando para a gente acompanhar, tá? Potência igual a 70 CVs. Ele gasta 100 segundos para tracionar uma grade num percurso de 150 metros. Pergunta: qual o percentual de sua potência que é consumida, sabendo que a força necessária para a tração correspondente, então a força é de 1.200 kgf. Quer saber o percentual de sua potência que está sendo gasta nessa operação. Quer saber qual que é o percentual de potência consumida. Nós vimos lá na aula teórica que potência é igual a força vezes velocidade e que velocidade é força, é distância sobre tempo. Então eu consigo calcular qual que é a minha potência. Então vamos lá. Olha, a potência, que é força vezes velocidade, foi informado aqui no problema, ó, que eu tenho 1.200 kgf. Eu posso deixar em kgf nesse exercício porque o que está sendo perguntado para mim é o percentual de potência que está sendo consumido. Então eu posso deixar nessa unidade. Sabemos que a unidade internacional é kW, porque o resultado aqui vai sair em kgf. Tá? Então 1.200 kgf vezes, como o princípio de potência é força vezes velocidade, a velocidade é distância sobre tempo. A distância é 150 metros dividido por 100 segundos. Posso até colocar um parênteses aqui, para ficar claro aqui o entendimento. Tá? Então tem que a força, tá aqui, vezes a distância, 150, dividido pelo tempo, né? Que é força vezes velocidade. Então vamos calcular. Então, a distância sobre tempo, né? Então a gente divide 150 dividido por 100, eu vou ter 1,5 metros por segundo. Então ficaria 1.200 vezes 1,5 metros por segundo, tá? Que seria a minha velocidade, distância sobre tempo. 1.200 vezes 1,5, então eu vou ter 1.800 kgf metros por segundo. Então essa é a minha unidade aqui no sistema
tá? Não no sistema internacional, porque no sistema internacional a potência é dada em quilowatts. Mas mais uma vez, como o nosso exercício aqui é de percentual de potência, essa unidade pode ser. Só que aqui, ó, foi me informado que o trator está gastando 70 CV. Não tem como eu relacionar CV com KGF. Então eu preciso, no mínimo, passar KGF para CV. Lembrando lá da aula teórica, 1 CV é igual a 75 KGF metro por segundo. Bom, agora eu consigo transformar. Se o meu trator está gastando 70 CV, regrinha de 3, qual que é desculpa, aqui eu quero saber quanto CV o meu trator está gastando, sabendo que ele está aqui, ó, usando 1800 KGF metros por segundo. Quero saber quanto CV que ele tem aqui, tá? Quanto CV que ele está gastando aqui. Então vamos executar essa regra de 3. Então 1 CV equivale a 75 KGF metro por segundo, tá? E eu quero saber aqui quanto CV equivale a 1800 KGF. Estou transformando KGF para CV. Então vamos fazer essa regrinha de 3 aqui. 1800, basta dividi-lo por 75. Eu vou achar aqui CV, o X, né, vai ser igual a 24 CV. Então eu sei que 1800 KGF metro segundo equivale a 24 CVs. Então, agora sim, se eu estou gastando, né, 70 CVs, né, eu sei que o trator tem uma potência igual a 70 CV, que isso vai ser para nós igual a 100%, considerando que o meu trator está gastando 24 CV, quantos por cento ele está gastando dessa potência? Então, vamos executar a regrinha de 3 aqui, mais uma regra de 3, tá? 70 CV, que é a potência total do trator, equivale a 100%. 24 CV que nós calculamos aqui, que foi o que ele está gastando nessa operação, tá? A gente transforma aqui agora para porcentagem. Então, vamos executar essa regrinha de 3 aqui, tá? Então, 24 vezes 100 dividido por 70. Então eu vou ter aqui o trator está gastando aproximadamente, tá? Ele está gastando aproximadamente, deixar o sinal de aproximado aqui, aproximadamente 34%, se você quiser ser mais preciso, 34,29% da potência. Então essa operação de tracionar uma grade com esses dados que nos foi fornecido, nós temos a resposta aqui, que está sendo gasto 34,29 da potência do trator nessa operação. Ok? Passamos ao próximo. Então, mais uma vez, eu quero saber qual que é a potência consumida para tracionar um arado de disco. Veja que agora nós vamos trabalhar em quilowatts, que é a potência do sistema internacional, porque quer saber qual que é a potência. Então, mais aqui é a relação de porcentagem. Para tracionar um arado de disco, sabendo que a força de tração necessária é 1.200 kgf, então força 1.200 kgf, numa velocidade de 6 km por hora. Primeira coisa que nós precisamos saber é que Newton, quilowatts, eu preciso ter a transformação aqui das unidades, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, então vamos lá, velocidade é igual a 6 km por hora. Ela tem que entrar em metro segundo. Como é que eu faço para transformar de quilômetro por hora para metro segundo? Eu vou dividir, tá? Eu vou dividir por 3,6. Então, na hora que eu divido aqui por 3,6, essa constante, eu vou ter a minha velocidade, tá, em metro segundo. Então, onde diz 6 dividido por 3,6. Então, eu vou ter aqui 1,67 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Então, eu posso aplicar a fórmula da potência e depois fazer as devidas transformações. Potência, nós sabemos que é força vezes velocidade.
1.200 kgf vezes a velocidade 1,67. Então, 1.200 vezes 1,67 metros por segundo, fazendo a conta aqui na calculadora, estamos fazendo junto aqui, vai ser igual a 2.000 kgf metro por segundo. Bom, nós sabemos que para transformar de kgf para CV, né, lembra do exercício anterior? Um CV é igual a 75 kgf metro por segundo. kgf espaço metros por segundo. Então, vamos fazer assim, ó. Então, tá? Então, setinha aqui. Então, nós podemos dizer que se a nossa potência é igual a 2.000 kgf metro segundo, basta dividir ela por 75 kgf metro segundo, que vai sair em CV. Lembra da nossa regrinha de 3 anterior? Então, a potência vai ser igual a 2.000 dividido por 75. Vamos dividir por 75. Então, tem aqui 26,67 CV. Então, essa força de 1.200 na velocidade de 6 km por hora equivale a 26,67 CV. Mas ainda está perguntando para nós a potência em quilowatts. Então, vamos fazer mais uma relação agora, que nós vimos lá na aula teórica. 1 CV é igual a 0,735 quilowatts. Ô, professor, agora ficou fácil. Bom, se o meu trator está gastando, né, 26,67 CV, mais uma regrinha de 3 aqui, eu vou ter X quilowatts. Vamos executar a regrinha de 3. Então, eu vou ter 26,67 vezes 0,735 vai ser igual. Então, eu vou ter o meu X aqui, que é a minha potência, que vai ser igual a 19,60 quilowatts. Então, esse é o resultado final aqui. Perguntou qual é a potência consumida, né, durante a operação de aração, sabendo que a força na barra é de 1.200 e a velocidade de 6 km por hora. Então, eu estou gastando uma potência de 19,60 kW. Próximo exercício. Mais um de torque aqui, tá? Vamos lá. Preparando o exercício. Então, qual o torque? Torque agora. De um trator de pneus com potência nominal. Vou marcando aqui. 110 CVs. No momento em que ele trabalha com a rotação de 2.000 RPM. Quer saber o torque no motor quando ele está trabalhando com a rotação de 2.000 RPM. Então, vamos primeiro lembrar das fórmulas, tá? A gente sabe que potência é igual a força vezes velocidade, tá? E que a força, tá? Que a velocidade, quando a gente fala de motor, essa velocidade angular, 2πrn sobre 60, tá? 2πrn 60, tá? Mas eu sei que força vezes o raio é torque, que é esse símbolozinho aqui, ó, que é torque, entenderam? E aí, isolando o torque, né, que o P tá aqui, ó, é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó, o P continua aqui, ó, potência igual a 2π vezes o torque vezes o N dividido por 60, isolando o torque, que é o Tzinho aqui, ó, torque, eu fico 60P dividido por 2πN, tá? Vou repetir aqui, potência é igual a força vezes velocidade, velocidade angular, no caso aqui, no caso do motor, 2πrn sobre 60. Força vezes o raio, nós já vimos nos exercícios anteriores, que é torque. Então, força vezes o raio eu transformei em torque. Ficou 2π torque vezes N sobre 60. Isolando o torque, que é o que está sendo perguntado para mim, eu tenho 60P dividido por 2πN. Só que o P não pode entrar em CV. Ele tem que entrar aqui em kgf metros por segundo.
tá? Então, 1 CV é igual a 75 kgf metro segundo. Nós já tínhamos feito essa transformação nos outros arquivos. 110 CV, regrinha de 3, só fazer a multiplicação aqui. 75 vezes 110. Então, vou ter 8.250 kgf metros por segundo. Tá? Ou poderia ter passado também para... vamos deixar aqui em kgf metro por segundo. Vamos utilizar os valores aqui. Então, vai ficar 60 vezes 8.250 dividido por o 2. O π, que é 3.14. Vamos colocar aqui o símbolo. Vezes o π, que é 3.14. Vezes o n. N é a rotação. Tá? 2.000. Fecha parênteses. Então, sei que eu vou pôr um T aqui de torque, tá? O torque vai ser igual a 60 vezes 8.250 dividido pelo 2 vezes o π vezes 2.000, que é a rotação. Fechou o parênteses. Resultado. Então, 39,39 kgf por metro. Tá? kgf por metro seria o nosso torque que está sendo aplicado neste momento aqui. Tá? Não é unidade internacional, mas nós temos o valor do torque aqui. Exercício 5. Aqui nós vamos calcular agora o comprimento de correias, tá? Sistemas de transmissão. Vou preparar aqui, então está aqui o comprimento das correias a serem adquiridas. Então tem um sistema de polias aqui, tá? Dessa de diâmetro de 80 milímetros, passando o movimento para essa maior aqui com diâmetro de 240 milímetros e uma distância entre as polias aqui de 0,7 metros. Essa outra relação está passando uma polia pequena com diâmetro de 100 milímetros para uma polia de 300 milímetros e eu tenho aqui justamente a distância entre elas de meio metro. Tá? Então nós vimos lá na aula teórica a fórmula para calcular o comprimento da correia, tá? Que é 2 vezes a distância entre as polias, diâmetro da polia maior mais o diâmetro da polia menor dividido por 2 vezes 3,25. Então essa é a nossa fórmula. Então, o que a gente faz? Vamos, por exemplo, calcular primeiro essa relação A, depois essa relação B. Vamos chamá-la assim, relação A, relação B. Então, a relação A, que é essa primeira, eu vou ter que é 2 vezes a distância, que é 0,7, tá? Mais, eu vou abrir um parênteses, diâmetro da polia maior, 240 milímetros. A gente pode transformar esse valor... Pode deixar em milímetros, vou transformar para centímetros, tá? Vamos colocar aqui 240 milímetros, mais o diâmetro da polia menor, que é 80. Isso aqui vai fechar, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então, vou pôr um colchete aqui para vocês entenderem que eu estou dividindo por 2, fechei o colchete, vezes 3,25. Vezes 3,25, tá? Então eu vou ter aqui que o meu LA, vocês estão entendendo aqui, vai ser só executar agora o cálculo, tá? Então, fazendo o cálculo aqui na calculadora, vamos lá, 240 mais 80, vou começar de dentro do colchete igual dividido por 2, tá? Vezes 3,25 mais aqui, ó, como a gente está fazendo em centímetros, é 700, tá? Milímetros, tá certo? Porque se eu entrei aqui em milímetros, eu tenho que entrar a distância aqui também em milímetros, tá? Então, nós estamos passando aqui, são 70 centímetros, né? Tá? Cada centímetro tem 10 milímetros.
vezes 1.4 mais 1.400. Então o resultado aqui vai dar 1.920 milímetros. É isso? Vamos repetir. Dois vezes 3,25 mais 400, 1.920 milímetros, tá? E a segunda correia é a mesma coisa, 2 vezes a distância entre elas, que é meio metro, vai ser 500 milímetros, vai ser 500 milímetros, tá? Mais, vamos abrir o colchete, vamos abrir o parênteses, a polia maior tem 300 milímetros, mais o diâmetro da polia menor, que é 100, fecha parênteses, divide por 2, fecha o colchete, vezes 3,25. Então vamos executar o cálculo aqui. Então de dentro do parênteses, do colchete para fora. Então 300 mais 100, igual dividido por 2, vezes 3,25, vai ser igual mais 1.000. Então cheguei a 1.650 milímetros. Então eu tenho aqui o comprimento das duas correias. O próximo exercício que nós vamos fazer é de cálculo de rotação, tá? Também relações de transmissão aqui, que nós já vimos em um outro momento. Então nós temos um sistema de brocas aqui, de conjuntos, tá? De acionamento dessa broca, onde que o movimento dado sai desse motor aqui, eu tenho um sistema de conjuntos de engrenagens aqui. A gente vai utilizar essas relações que vocês estão vendo aqui, tá? Onde eu tenho uma relação de dentes, tá? Essa de baixo que é o dentes, o N sempre é rotação, dentes, diâmetro, e aqui o N maior, o número de dentes. Tá? Então nós vamos começar fazendo essas relações, começando aqui do motor até chegar aqui nessa broca, que é a broca seria a rotação do N6. Tá? Então nós vamos começar com essa rotação aqui, fazer aqui do lado, D1, N1, N2, N2, tá? Então vamos lá. O diâmetro 1, tá, é 0,05 e está girando a 1450 rotação, que é a rotação do motor. O diâmetro 2 é 0,30, que é essa próxima engrenagem aqui, que é a engrenagem 2. Quanto que ela gira? Não sei, é justamente o que eu quero. Vou aumentar o tamanho um pouquinho da letra aqui para ficar melhor para nós, tá? Então eu quero saber justamente a rotação da engrenagem 2. Fazendo o cálculo, 0,05 vezes 1450 dividido por 0,30, eu vou ter um N2 igual a 241,67 rotações por minuto. Veja que a engrenagem 2 está ligada à engrenagem 3 por um eixo. Então essas engrenagens que giram na mesma rotação. Então o N3 é igual ao 241,67. Então a próxima relação agora é N3 N4. Então eu vou ter aqui D3 vezes N3 vai ser igual a D4 vezes N4, tá? Então diâmetro 3 é 0,25 vezes a rotação, que é o 241,67, vezes o diâmetro 4, que é 0,12, vezes o N4, que é o que eu quero. Então, fazendo o cálculo aí, vamos lá, 0,25 vezes 241,67 dividido por 0,12. Isso vai me dar 503,48 RPMs. Tá? Veja que o 4, a engrenagem 4, está ligada à engrenagem 5 por um eixo. Então, a engrenagem 5 gira na mesma rotação. Então, o N5 vai ser igual
ao N4. Nunca se esqueça, a maior fonte de erros nossa é esquecer de interpretar que quando essas engrenagens estão no mesmo eixo, elas giram na mesma rotação. A velocidade angular vai ser diferente, porque os diâmetros são diferentes, mas a rotação, aqui no caso, vai ser a mesma. Então aqui agora mudou a relação, aqui já não é mais diâmetro, aqui já nos foi fornecido o número de dentes. Então eu vou mudar para a relação de diâmetro 5, vai ser igual ao N5 vezes o N5, que vai ser igual ao D6 vezes N6. Então vamos lá, o diâmetro 5, o número de dentes, 25 dentes, vezes a rotação da 5, que é o 503,48, que vai ser igual ao número de dentes da engrenagem 6, que é 23, vezes a rotação N6, que é o que eu quero, que é a rotação da broca. Então, o N6 é meu cálculo final. Então, façam 25 vezes 503,48 dividido por 23, eu vou ter o resultado da minha rotação, 547,26 RPM. Cheguei ao meu resultado final aqui, tá? Que é justamente a rotação da broca, 541,26 RPMs. Tá? Então, um outro cálculo que a gente vai fazer é a parte de cálculo de motor, tá? Nessa parte de relação de mecânica aplicada. Relembrar alguns conceitos da aula teórica, tá? As características dimensionais de um motor podem ser definidas como o volume da câmara de combustão, que é essa parte de cima aqui. Então aqui nós temos o cilindro, aqui nós temos o pistão, os anéis. Tá? O volume vou ver o volume da câmara, o volume deslocado, ponto morto superior, ponto morto inferior, e aqui o S, o deslocamento do pistão. Já vimos isso na aula teórica. Então, como é que eu calculo a área, né? A cilindrada nada mais é, e a potência nada mais é que calcular esse volume aqui, né? A cilindrada, calcular esse volume aqui que está sendo deslocado pelo pistão. Então, o diâmetro do cilindro que a gente precisa aqui, a gente permite calcular uma área, né? O cilindro é uma área, então a área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, ou πr. Então, vamos a um exemplo. Considerando, né, um motor com diâmetro de 91,94 milímetros, tá? Um curso de 127 milímetros de curso e 3 cilindros, vamos calcular essas características. A primeira coisa é calcular a área. Então, a área é π vezes o diâmetro está aqui, ó, 91,94, então eu entro na fórmula em milímetro ou em centímetro, dependendo de como eu entrar, eu tenho que fazer a transformação final. Entrando em milímetro, 91,94 ao quadrado vezes o π dividido por 4. Então eu vou ter uma área aqui 1638,78 metros quadrados. É área, milímetros quadrados nesse caso, porque nós entramos em milímetro. Só que cilindrada é dada em centímetro, eu preciso passar para centímetro, então eu vou deslocar a casa, aqui 2 casas, para a esquerda. Então 38, pode arredondar aqui para 39, 66,39. Poderia ter passado já para centímetro, tá? Só andar com a vírgula aqui uma vez, tá? Seria 9,19 centímetros, o resultado já sairia em centímetros. O resultado nosso tem que ser expresso em centímetros. Então a área é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Tomar cuidado apenas com a unidade aqui do diâmetro do pistão. Então, continuando o cálculo, né, o pistão se desloca, né, do ponto morto inferior para o ponto morto superior. Então tem esse deslocamento aí que a gente chama de curso, tá? E aí eu calculo então o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A altura justamente é o deslocamento. Então é justamente essa a fórmula da cilindrada unitária, que é o deslocamento do ponto morto superior para o ponto morto superior, que é o nosso S, que a gente chama de deslocamento. Então é a área vezes o deslocamento, tá? Então a área, nós já calculamos ali em cima, 66,39. Então a área é 66,39 centímetros quadrados vezes o deslocamento. Deslocamento 127 milímetros, tá? 127 milímetros, que vai ser igual a 12,7 centímetros. Então vamos fazer isso aqui na calculadora. 66,39 vezes 12,7 vai ser igual a 843,1
centímetros cúbicos. Então eu tenho aqui a minha cilindrada unitária. Para eu ter a cilindrada total do motor, eu tenho que finalizar o cálculo multiplicando pela quantidade de cilindro, né? São 3 cilindros, 3 pistões que o motor tem. Então eu vou pegar agora a cilindrada unitária para ter a cilindrada total, multiplicar pelo número de cilindros, que é o nosso Z aqui, tá? Então eu tenho que a cilindrada unitária é 843,1 centímetros cúbicos vezes o número de cilindros, que são 3. Isso vai ser igual a, multiplicando a calculadora, vai ser 2.529,46 centímetros cúbicos. Então essa é a cilindrada do meu motor. Eu posso transformar isso em litros, tá? Andar com a vírgula 3 casas aqui, arredondando, 2,5 litros. Então, quando nós vemos que um carro é 1.0, um carro 2.0, 2.5, né? Temos vários motores 2.5, esse aqui é o cálculo, né? Foi isso que os engenheiros fizeram lá para calcular a cilindrada. Justamente pegaram a área da base, vezes a altura do cilindro lá do pistão, que é o deslocamento, e multiplicado pelo número de cilindros. Então, esse aqui é um motor de 2.5 litros. Tá? E por fim, uma das coisas de que a gente relaciona é a razão ou taxa de compressão, que é a relação entre o volume deslocado pelo pistão e o volume da câmara de combustão, que é aquela parte superior do cilindro. Tá? Então, normalmente, os motores diesel têm uma relação de deslocamento maior do que os motores de ciclo Otto. Tá? Vimos isso, ou veremos isso, né, dependendo da sequência que vocês assistirem os vídeos, na aula teórica dessas explicações. Então, vamos calcular aqui, né, a taxa de compressão ou razão de compressão é a relação de um volume pelo outro, tá? Onde o V1 é o volume total do cilindro e o V2 é o volume da câmara de combustão, tá? Então eu posso, né, fazer esse cálculo de relação tendo os dois volumes, tendo o volume do cilindro e tendo o volume da câmara, eu consigo calcular essa taxa de compressão. Mais um último exercício aqui para a gente finalizar essa aula, para a gente calcular a cilindrada de um motor de 12 cilindros, tá? Tendo 10,16 de diâmetro, tá? Área da base, vezes a altura 92 milímetros, tá? Então, área da base, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, cilindrada unitária, área vezes deslocamento, cilindrada total, cilindrada unitária vezes o número de cilindro. Então, vamos lá, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, vamos colocar aqui o π, que é 3,14, vezes o diâmetro, que é 10,16, elevado ao quadrado, e eu vou pegar tudo isso aqui e dividir por 4. E aí eu vou ter que a minha área do meu cilindro, fazendo a calculadora, vamos lá, 10,16 ao quadrado vezes 13,14 dividido por 4. Eu vou ter aqui 81,07 centímetros quadrados. Próximo passo, calcular a cilindrada unitária. É a área, 81,07 centímetros quadrados, vezes o deslocamento. Está aqui, ó. Está 92 milímetros. Eu não posso trabalhar com milímetro, porque o outro está em centímetro. Então, 9,2 centímetros. Isso vai ser igual a 745,87 centímetros cúbicos. Para finalizar o cálculo, calcular a cilindrada total é a cilindrada unitária, 745,87 centímetros cúbicos, vezes o número de cilindros, que são 12. Então, eu vou ter uma cilindrada total de 8.950,44 centímetros cúbicos. Passando para litros, andar com a vírgula 3 casas, seria um motor de 8,95, né, que arredondando aqui, poderia ser um motor de 9 litros. Tá? Então, a gente encerra aqui cálculos de mecânica aplicada e características dimensionais do motor. Façam os exercícios, treine. Tá? Tchau e até a próxima.